Bom dia! Que juventude, que mocidade, que turma linda, 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 linda. Eu estou assim muito grato por você estar aqui. Essa conferência só está sendo o que está sendo, primeiro, por causa da presença do Espírito Santo, e depois por causa de você. Olha para o irmão e diga: é por causa de você, irmão, depois é por causa de você, realmente é por causa de você. Minha palavra agora de manhã tem o tema: os perigos de um iceberg. Os perigos de um iceberg. Os perigos. Abra a sua Bíblia no seu celular ou no seu iPad, iPhone, o que for, ou Bíblia de papel. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 21 e verso 22. Enquanto você está achando na Bíblia, eu tenho notícias de São Paulo, que o negócio está muito bom, né, Claudinei? O negócio está bom demais. Nos dois, nós temos aqui 1.600 e 800 em São Paulo, 2.400 jovens reunidos. Dá um aplauso para Jesus, porque o negócio está bom. O negócio está bom, está bom, está bom. Queremos trabalhar até reunir 10 mil jovens, né? Esse é o nosso trabalho, ou o trabalho de vocês, melhor dizendo, né? O trabalho de vocês. Ok. Está escrito assim: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa. Não, fala como jovem, eu sei, parece reunião de velhinho que fala assim, quando eu vou dirigir reunião de velhinho, que eles falam assim, né? Mas jovem eu acho que é diferente. Preparado para toda boa obra. Isso, assim é de jovem, né? Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Verso 22. Próximo, por favor. Fuja, diga assim: fuja. Mas faz um fuja bem: fuja. Fuja dos desejos malignos da juventude. Que coisa engraçada, desejos malignos da juventude. Gosto dessa tradução. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O Senhor. Queridos, hoje de manhã, quero falar um pouquinho sobre os perigos de um iceberg. Algumas coisas perigosas na vida de um jovem ou adolescente. Nós corremos perigos todos os dias, corremos risco todos os dias. Quem lembra de um grande livramento que Deus te deu no trânsito? Deus te livrou de um acidente que foi por muito pouco. Quem tem essa experiência? Muito pouco. Mas por muito pouco mesmo, não é verdade? Né? Houve um livramento, mas nós corremos perigos todos os dias, né? Todos os dias. Quando a gente fala de iceberg e perigo e acidente e tragédia, você lembra do quê? Titanic. Não, eu não consigo pensar em iceberg sem pensar no Titanic. Não consigo. Realmente, toda vez que eu penso em iceberg, eu tenho que pensar no Titanic, tudo aquilo que aconteceu. O Titanic foi criado para ser um sucesso ou um fracasso? Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Né? O Titanic foi uma das grandes invenções de transporte marítimo. Em 1912, né, os criadores, né, na Inglaterra tinham certeza que estavam colocando à disposição das pessoas uma das mais modernas embarcações marítimas. E a festa era grande. Diga: a festa era grande. A festa era grande. Quando eu leio, toda vez que eu leio essa história, ela me chama muito a atenção. Titanic não foi feito para fracassar. E aí quando eu penso, Deus me fez para fracassar, sim ou não? Não. Deus fez você para fracassar, sim ou não? Não. Deus não nos fez para fracassarmos.
E se tem uma coisa que um adolescente e um jovem imaginam é que nunca vão fracassar, que tudo vai dar certo, que tudo, né, vai ser conforme eles imaginam. Algumas coisas interessantes, né, que, olhando na história do Titanic, tinha 13 casais em lua de mel no Titanic. Eu fiquei, é muito triste, né, você passar lua de mel num navio que vai afundar. Você já pensou? Aí vai ser aquele provérbio de pobre, né, ou aquele provérbio popular que diz: a alegria de pobre dura pouco. Eu fiquei pensando, que coisa. Algumas coisas que aconteceram, né, com essa tragédia do Titanic. Eles tinham um treinamento de emergência para aquele dia. Eles deveriam fazer um treinamento de emergência com toda a tripulação e com todos os passageiros. Todo mundo ia fazer um treinamento de emergência. Mas o negócio era tão seguro que o comandante disse: não precisa ter cuidado com esse negócio. Para que pensar que alguma coisa pode dar errado, né? Nada de mente negativa, só felicidade. O negócio foi bem feito, não precisa treinar ninguém. Um iceberg mudou a história para sempre daquelas pessoas, marcou a vida de milhares e milhares de pessoas. Iceberg são perigos que parece ou aparentemente são pequenos e inofensivos, e olhando dá a impressão que não pode causar destruição nenhuma. Algumas coisas na vida de um jovem, de um adolescente, que parece tão inofensivo. E o primeiro iceberg que eu queria falar é o iceberg dos amigos. Diga, iceberg dos amigos. Aí olha para mim e faz uma cara bem de estranha assim: amigos? Faz assim, amigos? Como amigo parece uma coisa tão inofensiva, não é verdade? Amigo parece uma coisa tão boa, tão legal. Como você pode me falar, né, que amigos podem ser como um iceberg, pode trazer perigo para o meu sucesso, perigo para a realização daquilo que Deus tem estabelecido para mim? Eu vou falar esse provérbio, você completa. As más companhias, além de ser um provérbio bem popular, também é um texto da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33. As más companhias estragam os bons costumes ou corrompem os bons costumes. Vocês já souberam da história de alguém que começou a andar com pessoas chamadas de amigos e amigas, e no final a história mudou e foi ruim? Alguém conhece essa história? Alguém já viu isso? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você já ouviu do papai e da mamãe essa história? Por favor, não ande com fulano, com fulana. Quem já ouviu essa bronca? Não ande com... Isso é uma bronca daquelas mais básicas da família todo dia. Mas vocês talvez usam uma expressão de agora: não dá nada não, é gente boa, é gente boa. E de repente aquilo que parece tão inofensivo pode trazer sérios problemas para o seu futuro. Esse provérbio, né, bem popular, não tem base bíblica. Complete, por favor. Me diga com quem você anda. Mais uma vez, me diga com quem você anda. Me diga com quem você anda e eu te direi quem você é. Isso revela tão forte a importância ou a influência das pessoas com as quais nós andamos. Ainda que, pela falta de experiência da vida, a gente, nessa idade de vocês, pode pensar que não. Mas as pessoas com quem você anda, elas terão uma influência direta sobre o seu futuro. Nós somos seres influenciáveis, Se não fosse assim, a mídia não gastaria milhões e milhões e milhões em propaganda, se nós não fôssemos influenciáveis. A mídia sabe que
que o ser humano é influenciável, e nós precisamos saber disso também. Agora, existem pessoas que ao nosso lado vão nos influenciar para o melhor, e outros irão nos influenciar para o pior. Quem já percebeu o perigo de ter uma amizade que estava... Se você continuasse, ia te influenciar para o pior. Quem já teve esse tipo de amizade assim? É interessante isso. Então nós queremos hoje de manhã pensar no valor, na importância das pessoas que se aproximam de nós. Você sabia que boa parte dos casamentos são resultados de pessoas que andam conosco? Muita gente casa por causa das amizades, ou seja, você é amigo de alguém que te apresenta para alguém, e aí você conhece alguém e você casa com alguém, né? Eu conheço muitas histórias dessa maneira. São casas, por exemplo, quando eu conheci a Sinorá, ela tinha uma amiga. Era interessante, essa amiga dela me ligou tantas e tantas vezes. Foi uma pessoa tão importante para o nosso casamento, tão importante. Foi ela que deu as alianças, né? Foi ela que orou desesperado para a Sinorá querer casar comigo, né? Foi assim, sem essa amiga eu não sei o que teria acontecido, né? Mas as amizades, elas servem, né, para abençoar a nossa vida ou para destruir a nossa vida. Outra coisa, quantas pessoas conseguem emprego através de um amigo, de uma amiga? Quem já passou por... Você foi indicado por alguém lá para o trabalho, alguém te indicou, ok? Então os amigos, eles têm essa função de nos influenciar para o melhor ou nos influenciar para o pior. Por isso, é necessário observar os amigos com um olhar muito atento. Tem amizades, tem amigos, tem amigas que é um verdadeiro iceberg. Se você andar com aquele negócio, você vai afundar mais cedo ou mais tarde, vai destruir a sua vida. Foi colocado no seu caminho, vai destruir seus valores, vai destruir a sua fé, e o pior, vai destruir o seu futuro. Por isso, tenha muito cuidado. A Bíblia diz que, Provérbios 13:20, se você quer ser sábio, você precisa andar com pessoas sábias. Não ande com qualquer pessoa, né? Escolha, selecione muito bem as suas amizades, né? Se você for companheiro dos tolos, você vai acabar... Vamos de novo, me ajuda aí. Se você for companheiro dos tolos, você vai acabar... Agora você falou que nem velho, né? Você vai acabar... mal, você vai acabar mal. Olha para o irmão e diga, você vai acabar mal, irmão, você vai se dar mal, né? Naquele português, você vai se dar mal. Se você andar com tolos, você vai se dar mal. Você já viu alguma história de meninas que decidiram pegar carona com tolos, que não respeitam velocidade, que não respeitam o limite, que não respeitam os sinais, e acabaram batendo num poste a 150 por hora e se deu mal? É isso que a Bíblia diz. Se você andar com tolos, você vai se dar mal. Então você precisa realmente escolher muito bem as suas amizades. Gálatas 5:7-9 diz, né, resumindo, um pouco de fermento pode estragar toda a massa. Só um pouquinho de fermento pode estragar uma vida toda, um pouquinho só, não precisa de muita coisa. A Bíblia nos ensina sobre isso. Efésios 5:11 diz assim, não vos associeis com aqueles que praticam obras infrutuosas, obras das trevas, não vos associeis com eles. E aí o Salmos 1, verso 1, bem básico, não vos assentei na roda dos escarnecedores, ou seja, né, assentar quer dizer ter a companhia de, andar com, isso não fará bem para a sua vida. Um dos segredos de você chegar ao destino que Deus tem para você
é escolher bem os seus amigos. Você não pode sair do mundo, Deus não quer que você saia. Nós estamos, né, neste mundo, mas nós não somos do mundo. Diga assim: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Queridos, né, primeiro iceberg que você precisa olhar com muita atenção é o iceberg chamado amigos. Eles poderão destruir a sua vida, com certeza. Então, tenha cuidado, preste um pouco mais de atenção com as pessoas que você está andando, né? Para que você não tenha a sua vida destruída por um iceberg. Aparece uma pontinha, né? Parece tão bem, uma pessoa tão legal, né? Uma pessoa parece do bem, tem uma coisinha do bem, mas embaixo tem muita coisa ruim escondida, tá ok? Então, selecione as suas amizades. Um dos segredos que Deus nos ajudou a entender muito cedo foi selecionar bem as nossas amizades. Até hoje, né, eu procuro fazer isso, sou amigo de pessoas, homens e mulheres que me ajudam tanto para poder crescer e alcançar aquilo que Deus tem para mim. Né? Sem os amigos, eu não poderia ser quem eu sou e fazer o que eu faço. Os amigos são um presente de Deus, né? As pessoas, as melhores coisas que eu recebo na vida da parte de Deus, chegam até mim através de pessoas. Pessoas são bênção, pessoas podem edificar, pessoas podem construir. Os amigos fazem isso, mas se não vigiarmos, nós podemos entrarmos em caminhos extremamente difíceis de sair. Então, cuide bem com quem você está andando e fuja desses icebergs chamado amizade, que não edificarão a sua vida. O segundo iceberg que pode destruir o sonho de um jovem, de um adolescente e até a vida, chama-se sexo. Eu vi o Jonathan falando um pouquinho sobre isso. Queridos, eu sei que muitos de vocês já têm ideia do que sexo fora do propósito de Deus pode fazer. E de vez em quando aparecem uns icebergs na frente de você, menino, que você pensa que é uma maravilha. Eu com um iceberg desse, mas olha, vou ser feliz o resto da vida. E aquele negócio veio para destruir a sua vida. Menina, você vê, né, um iceberg todo assim torneado, fala, é esse, né? Vai acabar com você, vai destruir sua história. Muita coisa, né, tão bonitinho, aparentemente tão inofensivo, mas é uma desgraça aquela coisa. Veio para destruir a sua vida, né? Alguns jovens falam, mas, né, Sansão falou para os seus pais, ela é tão bonitinha, eu quero ficar com ela. Dalila era um iceberg na vida de Sansão, mas ele não via dessa maneira, ele não via nenhuma probabilidade de aquilo dar errado. Talvez, né, este iceberg é um dos que mais tem destruído sonhos e projetos e destino dos jovens, mais, eu já vi tanta história de destruição, jovens preciosíssimos, com grande futuro em Deus, né, com um destino maravilhoso em Deus, mas se envolveram, não perceberam o que estava por detrás de tudo aquilo, e não conseguiram desviar, porque iceberg não sai da frente, é você que tem que desviar o negócio, né? Então eu já vi jovens, uma vez um jovem falou assim, pastor, se não sair da frente é porque Deus tem para mim. Não é, irmão. Iceberg não sai da frente, você vai ver, você pode orar, Senhor, tira o iceberg da frente, não vai sair. Quando você chegar na faculdade, o iceberg vai estar lá, daquele jeito, pintado de baixo em cima, decorado para você, não sai da sua frente. Ou você desvia, ou você se quebra. José teve um enorme iceberg na sua frente, a esposa do seu chefe faraó. Ela estava diante dele, o que ele fez? Faz assim com a mão, tem que desviar. Iceberg desvia.
Não tente passar pelo meio do iceberg, você vai se quebrar, meu irmão, vai quebrar com você. Tanto menino quanto menina. Desvie esse negócio, entendeu? Se Titanic tivesse, algumas coisas que eu li, se a informação tivesse chegado um pouquinho antes, eles teriam conseguido desviar. Mas não desviaram, afundaram. Tem muitos jovens afundando, porque não entenderam que o iceberg não vai sair da frente. Não vai sair. É você que tem que desviar o seu caminho. Depois, quando você se envolve com sexo fora do propósito de Deus, seja antes do casamento ou fora do casamento, você vai ter um sentimento horrível, um sentimento de culpa, um sentimento de sujeira, um sentimento de decepção. Então, fuja disso, é perigoso demais. Não queira ficar na expectativa que ele vai sair da sua frente. Eu sempre falo, eu penso que, agora mesmo aqui, olhando para vocês, não conheço sua vida, mas tantos de vocês, meninos e meninas, já se quebraram por causa desse iceberg chamado sexo. Aparentemente parece uma coisa tão inofensiva, começa de uma forma tão prazerosa, que você não imagina que aquilo possa causar qualquer destruição na sua vida. Mas nesses anos de ministério, eu já vi tantas lágrimas serem derramadas por jovens que não entenderam uma coisa tão básica. Mas hoje de manhã, eu penso que Deus pode abrir os seus olhos para que você entenda esse perigo. E ainda que você tenha se quebrado, porque fica quebrado por dentro, sua imagem de você mesmo se quebra, o nível de decepção é tão grande. E hoje eu não falo de sexo só para jovens, destruindo a vida de jovens. É impressionante o número de adultérios que tem acontecido no meio do povo de Deus. Há uma destruição desenfreada, porque as pessoas não conseguem ver o que está, a profundidade da destruição, quando nós desobedecemos a Deus em qualquer área. E principalmente por sexo ser algo tão prazeroso, as pessoas pensam que não vai dar errado, não pode dar errado. Como uma coisa tão legal, vai dar errado, mas dá errado. Esse iceberg quebra, destrói sonhos, destrói pessoas, destrói projetos. E eu estou certo que hoje de manhã Deus vai te ajudar a entender isso. Quantas gravidez indesejadas, Jonathan falou sobre isso, surgiram, quantos sonhos interrompidos, quantos cursos não terminados, quantas profissões não puderam ser exercidas, quanta coisa grande deixou de ser feita por pessoas que se envolveram num relacionamento sexual fora do propósito de Deus e nunca mais conseguiram alinhar a sua vida, e colocar a sua vida para o destino que Deus havia preparado. Muita coisa grande deixou de ser construída porque pessoas bateram nesse iceberg e destruíram aquilo que tão de precioso tinham. Porém, eu gosto muito, sempre quando eu falo sobre esse assunto, não trago para condenação, mas só para lembrar de 1 João 1:9. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e para vos purificar de toda a injustiça. Eu amo o sangue de Jesus, porque Ele veio não apenas para perdoar, mas também para purificar, ou seja, te tornar puro novamente aos olhos de Deus, e assim você poder refazer a sua vida, refazer os seus sonhos. Não é porque você errou uma vez que você está destinado ao fracasso. Não, você pode arrepender. Em João 6,37, Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, queridos, eu realmente creio, mas não brinque com essas coisas, leve isso muito a sério, desvie-se do mal, desvie. Quando você vê, eu penso assim que um menino, um jovem,
tem que ter o coração de José. Você tem que treinar tanto menino quanto moço, quanto moça, rapaz, como moça. Você tem que aprender a fugir. Usa, só para descontrair, que vocês estão me olhando com uma cara, com os olhos muito arregalados, né? Olha para o irmão, para a irmã e diga, fuja louca, diga isso, assim descontrai, fuja louco. Isso vai te ajudar demais, né? Vai te ajudar demais. Eu penso, José é um exemplo. Quem precisa provar que é homem ou mulher, o negócio está feio. Entendeu? Essa história, essa é mais velha que andar para frente. Ai, se você me ama, então. Você já ouviu essa? Essa fala assim, capetinha, arruma outra, porque essa está velha, capetinha. Essa aí é minha avó. Até minha avó foi cantada com essa aí, capetinha, então é muito antiga. Arruma outra mais nova. Entendeu? Você precisa entender essas coisas. Tem coisas que você tem que fugir. Tem coisa que você não discute, você foge. Não fica lá explicando por A mais B. Não, tem que fugir. Menino e menina, tem coisa, né, que você precisa olhar e falar, ó, é iceberg, eu estou fora desse negócio, porque veio para destruir a minha vida, e eu não quero destruir a minha vida, eu quero chegar no destino que Deus me deu. Eu gosto de pensar. Outra coisa, meu terceiro iceberg que eu vejo tantos sendo destruídos se chama droga. Diga, que droga. Não, mas faz uma cara de que droga bem feio. Que droga, que droga. O nome já diz tudo, mas mesmo assim eu não sei o que acontece. Jovens, adolescentes, vidas preciosíssimas, né? Elas não conseguem perceber a destruição desse iceberg. É só uma fumacinha, né, que atrai, e aí parece que aí começa, né, a curiosidade é aguçada, aquela sensação, a ideia de participado. A maior parte, né, a grande maioria das pessoas que se tornam viciadas em maconha, crack, álcool, toda essa coisa arada aí, acontece nessa fase que vocês estão vivendo, nessa fase, né, de 14, 12, 17, 19, nesse tempo. Vocês estão vivendo num dos tempos mais perigosos da vida de vocês. Olha para o irmão e diga, olha o perigo, irmão, olha, tem perigo demais para vocês. E a maioria de vocês não consegue ver os perigos, mas é um tempo de muitos e muitos e muitos perigos. Minha mãe, quando eu era solteiro, ela sempre me alertava, né? A minha mãe tinha muito medo que eu casasse com a pessoa errada, nós não éramos crentes ainda, e aí a minha mãe falava assim, meu filho, fuja daquela, lá no Rio Grande, fuja daquelas gurias que faz feitiço, e no meu caso nem com feitiço conseguia resolver o meu problema lá, mas, irmão, tem gente que entra em cada errado, meu filho, cada errado. E é nesse tempo agora que a coisa acontece. Tem umas filhas de Eva por aí, meu amigo, que se você não abrir os olhos, você está frito, meu nego. Eu sempre falo, né? Faz tempo que eu não falo isso, mas às vezes eu falo assim. Quando Adão foi colocado lá no jardim, ele estava sozinho, ele e a bicharada toda. E aí Deus disse para ele que ia fazer uma companheira para ele, mas ele nunca tinha visto uma mulher. Ele não sabia como é que era. Ele sabia que ia ter uma companheira. Aí Deus, né, criou os animais, aí Deus criou a macaca. Aí Adão está lá no jardim de tardezinho e vê a macaca. E ele falou, é ela. Tu imagina se Adão tivesse se agarrado com a macaca, o que teria? Deus disse, Adão, deixa a macaca passar. Olha para menina, olha para o rapaz e diga, deixa a macaca passar, meu filho, deixa a macaca passar. Deixa a bicharada passar, meu irmão, deixa a bicharada passar. Aquela história das meninas, né, que estão esperando o príncipe num cavalo branco. Olha, de repente elas ficam só com o cavalo, né, nunca acharam o príncipe da história. Deixa o cavalo passar, diga para as meninas, deixa o cavalo passar, menina, deixa o cavalo passar. Deixa a bicharada passar, repita, deixa a bicharada passar, deixa a bicharada passar.
Agora tem muitos jovens que se enrolam nesse tempo da vida. Aparece um bicho, né, com cara de bonita lá, se enrola e enrosca a vida, é um iceberg daqueles terrível, terrível. Depois não consegue sair mais daquela situação. Perdeu, né, a oportunidade de construir algo tremendo na sua vida. Queridos, jovens e adolescentes na igreja correm risco de serem alcançados por essa desgraça chamada drogas. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então é necessário que você olhe isso com muita atenção. As drogas, elas oferecem uma solução fácil para problema difícil. Existem algumas questões que não são fáceis da gente resolver, principalmente nesse tempo de adolescência e juventude ou mocidade. Tem algumas perguntas difíceis de resolver. Algumas situações, por exemplo, que é uma bronca grande de resolver, essa história de relacionamento com pai e mãe. Que negócio complicado, é ou não é? É uma situação difícil. Eles ficam pegando no pé da gente. Eu não faço isso com as meninas lá em casa, né? Mas meu pai e minha mãe faziam comigo. Eles não têm pai e mãe que não pegam no pé, ou tem? Eles pegam no pé o tempo todo, e aí vocês, mas que negócio chato. Quem acha chato esse negócio? Quem já achou chato esse? Que coisa chata. Tem horário para tudo, tem regra para tudo, tem norma para tudo. Que coisa, diga que coisa. Fala bem alto, vê se teu pai e tua mãe ouvem lá na cidade onde estão. Diga, que coisa. Que coisa, mas... é uma, né, você tem vontade de sair de casa, mas não tem para onde ir, aí o pai e a mãe não deixam, e aí fica lá, e é só contra, e com nada a seu favor, meu Deus. Isso enche demais, é uma situação difícil de resolver essa coisa. E agora outra coisa, e o tal de corpo que você tem, que começa a engordar e não para, que negócio complicado isso, não é? Você quer resolver esse negócio, não consegue, o bicho vai e vai, que coisa é essa? É uma situação difícil, eu mesmo estou passando por isso agora, uma situação difícil de resolver essa coisa. Não é? Você, quanto mais arruma, parece que pior fica esse cabelo, né? Que você tenta e põe a chapinha para queimar e sai fumar, você não resolve essa coisa, nunca está boa. Tudo isso, né, vai criando incômodo. Por exemplo, eu não sou muito ligado nisso por uma série de razões, mas Facebook é uma fábrica de humilhação das pessoas. Porque no Facebook todo mundo está feliz, só você está desgracido. Todo mundo lá viajando, e dá certo para todo mundo. Aí até você posta os negócios que dá certo, mas você sabe que não é aquilo, né? No seu caso, não funciona, você sabe que não. Todo mundo feliz, só você que não. Tudo isso vai gerando questões difíceis de ser resolvidas por dentro, Emprego, que negócio difícil, não é verdade? Emprego, você trabalha, quando consegue. Aí no final do mês, o que você ganha, não dá, diga não dá. Nunca dá, nunca dá. Aí você vai sentindo pobre, né? Aí você vai, oh meu Deus, feia, pobre, infeliz, que coisa. Meu Deus do céu, o que sobra na vida? Então essas coisas, né, a falta de resposta imediata para uma sociedade que exige resposta agora, uma sociedade que não sabe esperar, né? Tudo tem que ser já, nada para depois. Então, chegar em 25 anos sem casar é um desespero para as meninas, desespero. Parece que estão condenadas, né? Não falam, né? Não tem nada a ver, mas você sabe que tem, Naquele dia do casamento que a noiva joga o buquê, você fica desesperada e não dá para você, e muita coisa vai incomodando sua vida. Essas coisas vão
desestabilizando os jovens, desestabilizando. A pressão que você sente, a pressão, por exemplo, né? Se você, rapaz, moça, tiver 17, 18 anos e for virgem, você está quase condenado à morte, porque você não é desse mundo. A pressão toda, a pressão é uma coisa violenta sobre a sua vida. Se você não usar droga, né? Se você pelo menos não der uma, como é que chama mesmo? Sei lá. Pelo menos, se você não tiver coragem, você é frouxo, e desafio todo tempo a sua coragem, desafio todo tempo para que você entre naquele grupo, e você não sabe o que você faz. O bando vai para lá, você faz parte do bando, tem que ir também. Isso vai gerando, né, esse desespero dentro de você. Lares extremamente instáveis, pai brigando, mãe brigando, o dinheiro não dá, aquela confusão toda dentro de casa, você não tem sossego quando você chega dentro da sua casa, não é verdade? Tudo isso vai minando a estabilidade de um jovem que precisa, de um adolescente, da sua casa para poder, né, ali organizar os seus sonhos. A falta de preparo, eu preguei domingo passado sobre isso na igreja. Queridos, vocês fazem parte de uma geração que não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Uma geração que não sabe dizer não, ela está correndo sérios riscos. Sérios riscos. Apenas 3 letras podem salvar seu futuro. Apenas 3 letras podem salvar seu destino. Não. Não. Treina e diga não. Mas diga um não bem bonito. Não. Mais uma vez. Não. Não. Se você sair dessa conferência e aprender a usar essa palavra na hora certa, vai ser uma bênção na sua vida. Dizer não. Não. A honra, a dignidade, o sucesso tem muito a ver com a capacidade de você dizer não. Eu tinha 18 anos. 18 anos. Como jovem, a gente não conecta o hoje com o daqui a 10 anos, 20 anos. Para jovem só tem o hoje. Basta o que você faz hoje. E eu tinha aprendido a dizer não, não. Eu tinha uma namorada, não conhecia Jesus ainda. Cheguei na casa dela, minha esposa sabe essa história, ela está aqui, então posso contar. Não tem perigo de ficar sem almoço, porque ela já sabe tudo. Uma das coisas terríveis é você ter coisas escondidas na sua vida. Terrível. Eu gosto do Evangelho porque o Evangelho é luz e o que está na luz está na cruz. Nunca tenha coisas escondidas na sua vida, se você quer ter um bom futuro. E eu cheguei na casa dessa jovem sábado à tarde e ela me recebeu na sala com um sorriso, estava toda arrumada. Era um iceberg bem arrumado, Kelly. Ela disse: que bom que você chegou. Meus pais viajaram, levaram meus irmãos. Só está nós, e é hoje. Eu falei: hoje o quê? Desse jeito. Eu olhei bem nos olhos dela e disse: comigo, não. Comigo, não. Aponta para você e faz assim: comigo não. Faz, comigo não. Se você souber fazer isso em alguns momentos da sua vida, né, o seu destino estará preservado. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Encontrei a Sonorá, casei com ela, família abençoada, me tornei pastor, a igreja cresceu.
me tornei um homem conhecido, né? Assim, trabalhando na igreja. Abrimos igrejas em vários lugares, né? Eu chego na cidade de onde eu vim, lá em Pelotas, abrimos nossa igreja, teve inauguração, as coisas estão indo muito bem, muito bem. Eu termino de pregar, vem uma jovem falar comigo, uma jovem senhora veio falar comigo. Ela disse: você é o pastor Odilon? Eu falei: eu mesmo, é só isso, não tem mais nada, pouco, mas é isso mesmo, só que tem. Aí ela disse: eu queria muito conhecer você. Ela disse: minha mãe fala muito de você. Falei: sua mãe me conhece? Ela disse: minha mãe te conhece. Ela namorou você tinha 18 anos. Aí eu falei: eu já tenho, isso já tinha passado 30 e poucos anos. Eu falei: quem é sua mãe? Eu já estava deduzindo. Ela disse: minha mãe é fulano. Eu falei: o iceberg, sei. Ela disse: minha mãe quer vir na igreja um dia para ver você. Não tem problema, não devo nada. Pode vir. Espero que seja salva. Não tem problema. Se não acha que é bom ela ser salva noutra igreja, mas estou brincando, amor. Nunca falei isso, estou brincando. Se não tem nenhum problema com isso. Nunca mais vi ela. Agora tu imagina se eu não tivesse falado não naquele dia e tivesse me enrolado. Como é que eu estava agora, irmão? Estava lascado. O não lá atrás preservou minha honra, minha dignidade, meu nome, meu ministério, minha família. Por isso tenha coragem, diga: comigo não. Vai lá: comigo não. Comigo. Lembra-te dessa frase no momento de aperto: comigo não. Jesus ensinou isso. Diga sim, sim, ou não, não. Aprenda a dizer não.